Estamos entrevistando o psiquiatra e psicanalista Romildo Gerbelli. A vida é fácil, difícil ou mais ou menos? Por quê? Eu acho a vida difícil. Eu também. Porque é difícil se posicionar nesse mundo e conseguindo alguma coisa, as realizações pessoais, né? Os anseios da gente e conquistando as coisas assim de importância para a gente. Há um filósofo que diz que a vida só faz sentido porque a morte existe. Concorda? Eu acho até que dá para concordar. Eu também concordo. O que é ego? Tem o ego, tem o id e tem o superego como instâncias dentro da mente. E tem o mundo externo que a pessoa tem que lidar. O ego é a parte da mente que fica intermediando esse id com esse superego com o meio. O superego é um setor onde tem as normas, onde tem as leis, que o sujeito tem que se sujeitar. E, ao mesmo tempo, as situações do id, que são as pulsões, as ambições, as tensões, as coisas pretendidas, que às vezes o superego não permite e que o meio permite, mas entra em conflito com o superego, ou o meio também não permite, e o sujeito fica com esse ego como no meio de um sanduíche, tentando fazer o que der para fazer. E no meio disso existem todos os mecanismos inconscientes, e o resultado disso é a nossa vida. Entendo. Você falou sobre pulsão. Pulsão para a vida, pulsão para a morte. Fale para nós disso. A pulsão seria assim, o reflexo, os resultados, os produtos dos neurônios no funcionamento deles. Então você tem os movimentos que levam à vida, que levam ao gosto, que levam às normas, que levam aos impedimentos, aos perigos, às contrariações. Você tem pulsão de todos os tipos. As pulsões de vida, as pulsões de morte. A pulsão de vida do suicida é menor que a de uma pessoa normal? Eu acho que não. Eu acho que não. O suicida, vamos pensar num suicida, não aquele que está ouvindo voz de Deus falando, olha, se mata porque eu quero você aqui do meu lado. Tirando esse tipo de situação. Pegando um suicídio, o indivíduo que se deprime, um indivíduo que queria muitas coisas, com o tempo foi tendo desgosto, foi tendo decepções, desilusões, e mais desilusões, e mais desgosto, e mais desapontamento, e mais desgosto. Ele foi afundando e cada vez mais alargando um poço, onde o gosto, os prazeres, os sentidos de vida foram intocando aí. Dr. Romildo, a dor psíquica pode construir? Pode. Ela é daí que é o start para construir. É? Também afundar, né? Pode afundar também. E no processo de análise, a cura? Não. A gente não fala em cura. A gente fala em desenvolvimento, a gente fala em desenroscar alguma coisa da mente, a gente fala em relacionamentos, fala em convivência melhor. A psicanálise hoje está menos elitizada. Uma pessoa que procura a terapia em grupo porque não pode pagar a individual, está perdendo alguma coisa? A terapia em grupo, para alguém que gostaria de fazer a terapia, precisaria da terapia individual, está perdendo algo? É diferente. Uma coisa é um trabalho psicanalítico individual, onde você vai ficar ali 50 minutos com uma pessoa, e a outra coisa onde você está 50 minutos ou um pouco mais com um grupo de pessoas. Então é uma outra abordagem. É embora sempre visando reestruturação da mente, mas essas pessoas em grupo, que é uma excelente possibilidade, vai desenvolver mais a convivência. A bipolaridade, a hiperatividade, o déficit de atenção, fala-se muito nisso hoje. Isso sempre existiu nesta proporção? Sempre existiu, mas não nessa proporção. As mudanças da vida, por exemplo. Antigamente a vida ela tinha um jeito de ser no passado, hoje é diferente. A mente também. Aconteceram mudanças em transtornos da mente. Então, por exemplo, crise histérica, aquelas crises de paralisia, quando na década de 70, quando eu terminei a faculdade, eu via muito. Tinha muito no consultório no início de 80. Hoje não tem. Falando em mudança, a coisa mais difícil, Darwin já falava, é se adaptar. E hoje a gente tem que se adaptar
é muito mais. É mais difícil, porque as coisas mudam muito rapidamente, é mais difícil viver hoje? É que vamos juntar com aquela história da morte, que você colocou que a gente só vive porque existe a morte. A expectativa de vida na antiga Grécia era 30 anos. Em 1900 era 35, isso lá no primeiro mundo. No Brasil era 33 anos. De lá para cá a vida aumentou 120%, a expectativa de vida. Então, o ser humano, de 100 anos para cá, está num outro mundo totalmente diferente, com situações totalmente fora do que era a natureza do ser humano. Ou não viver hoje? Eu acho que é mais difícil. Eu também acho. Bom, o Van Gogh, o Tchaikovsky, o Lincoln, o Fernando Pessoa são bipolares famosos. O caso dessas loucuras, vamos colocar entre aspas aí, para a humanidade, este tipo de loucura é mais positivo ou negativo? Quando você pega o bipolar puro, que é um sujeito puro, um sujeito bom, um sujeito que não tem assim tantos problemas, normalmente ele, nas crises de aceleração, ele vai tender a produzir mais. E só que com alguma dificuldade de pensamento, alguma coisa de falha de pensamento. Agora, quando entra outros distúrbios, aí pode fazer mal, que nem você citou, o homem da guerra. O Hitler. Aí fica ruim. Você leva problema para casa, às vezes, sem querer? Leva. É desagradável? Não é não. Viu? Não é não? Eu levo muitos problemas para casa. Hoje em dia eu não ligo mais se eu estou em casa, mesmo se eu acordo de madrugada, ou mesmo fim de semana, mesmo em férias, se eu lembro de algum paciente, de alguma situação, não tenho mais incômodos. A água lava muita coisa. O que lava a alma? A fé em Deus, a condição de relevar, perdoar. Então temos que perdoar mais e ter mais fé. Questão de opinião, volta já.